Olá, muito boa noite. Estamos iniciando aqui na TV Câmara o programa Política em Ação. E hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar. Está conosco aqui a vereadora Eva Valéria Lorenzato. Bem-vinda, vereadora. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. Que bom a gente falar um pouquinho especialmente sobre o combate à fome, né, e segurança alimentar e nutricional no nosso município, no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Exatamente. Por falar em segurança nutricional, né, a Nilziane de Bairros, nutricionista, está aqui conosco também. Também a nutricionista e vice-presidente do CONSEA, a Kelly Chimansky. Bem-vindas. Obrigada. Vereadora Eva, gostaria de começar pela senhora que defende a segurança alimentar e nutricional aqui na Câmara de Vereadores, né, e fora daqui também, a gente sabe que é uma das suas pautas. Foi delegada, né, na 8ª Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar, que aconteceu em outubro em Porto Alegre. E também é a idealizadora aí da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome, que foi instalada na Câmara de Vereadores, que teve um trabalho muito importante na nossa cidade, que encerrou, mas que encerrou só o trabalho aqui na casa, não é? As ações continuam aí, perduram pelos próximos anos. Esperamos assim, não é, vereadora? Isso, tomara que o nosso Brasil saia do mapa da fome novamente, né? Como já saiu algum tempo atrás. Eu acho que é importante destacar, Márcia, que eu tenho uma vivência, né, como agricultora familiar. Fui a primeira presidente da Associação da Feira dos Agricultores aqui da Gare, né, primeira mulher eleita. Então a gente tem uma caminhada dialogando, debatendo e fortalecendo, especialmente a alimentação saudável, né? Quando a gente trata da agricultura familiar do município, automaticamente a gente fala de uma alimentação mais fresca, né, como a gente diz, de mais qualidade, com mais valor nutricional, né? E aí aqui no meu primeiro mandato como vereadora na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, infelizmente iniciamos o mandato num período muito difícil de pandemia, né, de desemprego, de um governo que infelizmente não tratou como deveria, né, o combate à fome, a garantia da soberania alimentar no nosso Brasil. E aí, a partir disso, das dificuldades que a nossa população estava vivendo naquele momento, bom, o que enquanto vereador eu posso fazer para além de estar alcançando aquela coisa muito da caridade, né, das ações de programas assim, de doação de alimentos, o que a gente pode fazer para além disso? E aí eu fui então a proponente, né, da criação da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome aqui no nosso município, que foi aprovada por unanimidade dos vereadores que estavam presentes naquela sessão, e a partir dali nós fomos buscando alternativas, ouvindo as lideranças do nosso município, e uma das primeiras questões que a gente percebeu é que justamente durante a pandemia, quando a população mais estava em vulnerabilidade alimentar, o CONSEA não estava funcionando, ele estava desativado, e a partir disso então nós chamamos os representantes aqui do Poder Executivo e começamos a fazer uma pressão que nós entendíamos que o CONSEA tinha que ser reativado, porque é um conselho, né, de toda a sociedade que trata dessas questões, inclusive da própria alimentação na educação, né, que é um espaço que naquela época também os alunos não estavam... Era o suporte que eles tinham, não é? Sim, daí as escolas também estavam fechadas, né, por conta do Covid, então você imagina a gravidade de toda essa situação. E aí, bom, um novo governo federal, né, assume, e a partir da campanha já, uma das primeiras promessas do presidente Lula era de que o povo brasileiro tivesse a garantia de ao menos 3 refeições diárias, com qualidade, né, com valor nutricional. E, claro, a primeira coisa que o novo governo faz é valorizar os conselhos e as conferências municipais, estaduais e nacionais, seja na área da saúde, da assistência social, mas especialmente também na área da soberania alimentar e nutricional. E a partir disso, da organização do governo, então, o nosso município também foi sensível e chamou aqui no nosso município, a partir da reativação do CONSEA, né, que a Kelly daqui a pouquinho vai falar um pouquinho aí,
que ela é a vice-presidente. O município chamou então a conferência municipal, que aconteceu no dia 29 de agosto. No dia 19 de agosto aconteceu a conferência estadual, que tratou especialmente de erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Temas que, infelizmente, o nosso Brasil passou um período aí, o último período, que era um tema que praticamente assustava, né, e que não foram a linha de frente das políticas públicas do governo. Então, que bom, eu estive como delegada, fui escolhida como delegada na conferência municipal para ir à conferência estadual que aconteceu em Porto Alegre, fui representando a Câmara de Vereadores. Em Porto Alegre também discutimos, encontramos representantes do Brasil todo, do governo federal, ministros, presidente da CONAB, né, porque agora está voltando o PAA também, que é aquele programa que compra o produto da agricultura familiar e repassa para as famílias em vulnerabilidade alimentar. Então foi um momento muito rico que a gente vai conversando aqui, a gente vai contando um pouquinho para a comunidade de tudo que aconteceu lá, a riqueza que é a democracia e as mais diferentes lideranças num mesmo espaço, buscando alternativas, hein? Tá certo. Kelly, fala um pouquinho para a gente da reativação, então, do Conselho. Então, o que é esse conselho, né? A gente acha que vão começar por aí, isso, porque a maioria das pessoas às vezes não tem noção do que é um conselho, né? Então, o conselho é um colegiado formado, então, tanto pela população civil, né, que são as entidades não governamentais, que trabalham com esse tema de segurança alimentar, e também pelo governo, né? Nós temos, então, os conselhos, tanto na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. E aí, como é que funciona esse conselho? Então, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ele já tinha dentro do município, e aí devido a questões políticas dos últimos mandatos, ele foi inativado, e aí agora nesse ano, então de 2023, a gente teve a eleição, e aí o município foi sensível, como a vereadora Eva falou, né, em relação a essa questão da segurança alimentar, e foi reativado, então, para promover, então, políticas públicas municipais ligadas à parte de segurança alimentar e nutricional. O que é segurança alimentar e nutricional, né? Então, o que é? Um alimento seguro? É ter quantidade? O que é, na verdade, esse termo? Que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Então, é tanto eu ter o alimento, a pessoa, né, ter o direito a ter o que comer, quanto na quantidade correta e com qualidade. Porque hoje, às vezes, a gente vê as pessoas que elas têm o que comer, mas elas não comem corretamente. Ou elas têm o que comer, só que elas têm que escolher qual refeição vai priorizar. Então, isso é um direito que está assegurado, então, na Constituição, que todo cidadão tem direito a ter uma alimentação. E aí, esse conselho faz a parte de políticas públicas que promovem, então, essa parte de segurança alimentar e nutricional. Tanto na questão ligada à parte da produção, né, desse alimento, que esse alimento seja produzido, né, quanto no consumo e quanto também na qualidade. Então, daqui a um pouco, o excesso do alimento também não vai ser positivo. Gera uma insegurança alimentar, onde a gente tem problemas que a gente vê hoje em dia, de sobrepeso, obesidade, doenças cardíacas, colesterol alto, pressão alta, também oriundos da parte da alimentação, quanto nas carências nutricionais, que seria então a falta desse alimento, onde a gente tem a desnutrição, principalmente hoje a gente tem uma desnutrição bem evidente na população idosa, né, que muitos anos a gente via na questão da infância, hoje a gente não vê isso, vê mais na população idosa, mas basicamente o conselho, a ideia é montar políticas públicas, né, ligadas a criar ambientes no município mais saudáveis no ponto de vista de tanto ter comida quanto o melhor tipo de comida para a população comer. Certo. E aí eu quero que a Neuziane complemente isso em relação à questão nutricional também. Então, primeiramente, né, um prazer estar aqui. Eu, como nutricionista da Fundação Beneficente Lucas Araújo, hoje a gente atende lá em torno de 55 idosos e mais de 100 meninas. A Fundação executa esse trabalho há mais de 95 anos.
E como nutricionista a gente percebe como faz diferença com um local, né, que garanta a segurança alimentar da população, né? Então, quando a gente se propôs a participar do Conselho Municipal, quando a gente se propôs a ir para a conferência estadual e agora a nacional, trazer ideias junto ao poder público de como a gente pode melhorar a questão da segurança alimentar do nosso município, né? Nosso município nas 3 esferas. E dentro dessa questão, a gente apresenta 12 propostas para levar à conferência estadual. Então, essas 12 propostas elas foram pautadas na conferência municipal, e dentro dessas propostas surgiram várias ideias que vão ajudar nesse processo. Então, propostas em relação a criar um fundo que garanta a segurança alimentar, porque hoje, assim, é como se fosse um pai sem, né, um filho sem pai. Onde a gente vai garantir que tenha um recurso para garantir a segurança alimentar da população? Então, usando os exemplos hoje, que nem eu trouxe o exemplo da fundação. Hoje a gente tem uma horta lá, orgânica, que contribui para a alimentação de quase 500 refeições diárias. Olha só. Então, e é orgânico. É orgânico, uma horta orgânica. Então, assim, grande parte dos alimentos que saem da horta, a maioria delas, vão para alimentar crianças e idosos que a Fundação hoje atende. E esse processo, assim, acho que a ideia é que seja difundido. Pegar exemplos como esses e levar para o âmbito, né, estadual, nacional, para que haja mais investimentos nesse sentido. Que são ideias que dão certo, mas que precisam de quê? Investimento. Então, é nesse sentido que essas conferências, esses encontros têm que ser cada vez mais divulgados, tem que ter participação da comunidade, e é isso que, como nutricionista, acredito que a gente tem que lutar diariamente, tanto onde a gente trabalha, como no nosso dia a dia. Tá certo. E importante isso, né? A importância desse fundo também, onde é que ele vai ser aportado, não é, vereadora? De que forma o município se organiza para que essas questões ocorram. A gente sabe que a reativação do Conselho foi uma provocação da frente, não é? Com certeza. Eu acho que é importante também destacarmos aqui que a Câmara de Vereadores aprovou também por unanimidade um projeto de lei de minha autoria que criou a Política Municipal de Segurança Alimentar aqui no nosso município. Dentro desta lei, então, existem as diretrizes, os princípios de como deve ser tratado este tema. A gente sabe que a competência da Câmara de Vereadores é legislar e fiscalizar, né? Quem trabalha diretamente com o orçamento e define valores é o Poder Executivo. Então, a importância da sociedade ter um controle social, um conselho forte, né? O conselho forte, ativo, bem articulado, para sensibilizar o Poder Executivo para que crie este fundo, que aloque recursos, né, do orçamento, se for preciso, que encaminhe um novo projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que os 21 vereadores são sensíveis a este tema, porque, olha, há muito tempo, diariamente, os gabinetes recebem pessoas, muitas vezes, pedindo um sabonete. É o básico do básico. Né? Pedindo 1 quilo de arroz, feijão, uma massa. Gente, esse tipo de coisa tem que acabar. Entende? Essa humilhação, esse sofrimento da nossa gente. Nós precisamos de políticas públicas que efetivamente ajudem o nosso povo a vencer a fome, né, Márcia? Então, esses projetos aqui da Câmara têm, com toda certeza, contribuindo muito. Nós temos, então, bons instrumentos, né? Quando a gente aprovou o programa aqui na Câmara de Vereadores, a gente dizia, olha só, que baita instrumento que o Conselho terá aí para já começar o diálogo com o Poder Executivo, com a Prefeitura aqui, no sentido de nós alcançarmos a soberania alimentar no nosso município, alimentar e nutricional, como a Kelly destacou aqui, né? Eu acho que uma coisa bastante importante de se destacar é que muitas vezes a questão da segurança alimentar ela vinha com o cunho do assistencialismo. E que não é isso, né? E que não é isso.
né? Então eu acho que para a pessoa, não é? Isso, até para dar dignidade para a pessoa, né? Então a gente tem passado agora por situações bastante importantes em relação ao clima, né? Que tem afetado principalmente a região sul aqui do país. E esses instrumentos, essas políticas públicas de segurança alimentar, elas favorecem e auxiliam nesse processo, né? Então, daqui um pouco de criar locais como um banco de alimentos, né? Para não precisar pedir toda hora para a população doar, né? Alguma coisa. Kelly, nós vamos falar sobre essas políticas, então, no próximo bloco. A gente vai a um breve intervalinho e já retornamos. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com o Política em Ação e estamos falando sobre segurança alimentar e nutricional. Está conosco aqui a vereadora Eva Valéria Lorenzato, também as nutricionistas a Kelly e a Nilziane. Kelly, no primeiro bloco você falava sobre políticas públicas, não é? E aí vamos falar um pouquinho sobre essas políticas públicas, o que se pode, né, e o que já se vem alinhavando aí junto do Conselho, junto da própria Câmara de Vereadores, de outros atores, né, que fazem parte aí do Conselho. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, né, a gente teve algumas questões climáticas agora nos últimos tempos que evidenciaram a questão da segurança alimentar e nutricional. Então, hoje o Conselho Municipal ainda ele está em fase de montagem do plano, né? E o executivo está, além do legislativo, está bastante sensível, né, à questão dessa questão da segurança alimentar. E aí nós estamos num âmbito de adesão ao Sistema então Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O que é isso? É que, ao momento que a gente tenha essa adesão a esse sistema, né, a gente consegue aportar recursos públicos para daqui a um pouco ajudar nesses momentos de situações de calamidade, né, para que daqui a um pouco não precise usar só da população, né, como uma questão de filantropia, na verdade de doação de alimentos, mas que o governo também consiga auxiliar as pessoas nessa questão da segurança alimentar e nutricional, desde oferecer alguma coisa para a pessoa comer na hora, né, que às vezes acontece isso, né, e aí mais adiante a gente organizar para que essa pessoa consiga então tanto restabelecer na parte principalmente habitacional, quanto na parte de alimentação também e na parte de nutrição. Então, hoje no município a gente está em fase de organização da adesão do CISAM, né, que é esse sistema, e alguns requisitos que a gente precisa, que um é a criação do CONSEA, a reativação, né, desse CONSEA, a instalação de uma câmara intersetorial. O que seria isso, né? Pessoas na parte governamental de diversas secretarias, então ligadas a esse tema, então Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Planejamento, Secretaria do Gabinete, que vão ficar responsáveis por essa ação, né, e para tentar organizar então esse plano, para que a gente não fique pego de surpresa quando ocorram situações de insegurança alimentar e nutricional. Então, hoje a gente está, tanto no CONSEA quanto o Poder Executivo, ele está bastante sensível,
isso, e acredito que até início do ano que vem a gente vai ter essa adesão, então, pelo município. Que é uma questão mais burocrática. Que é uma questão mais burocrática, né? E aí, a partir daí, a gente consegue criar, né, instrumentos públicos para, então, efetivar, desde daqui um pouco de uma feira de alimentos itinerante, que eu acho que é uma coisa interessante. A gente tem feiras hoje de produtos, né, tanto na Gari, que é uma feira bastante tradicional, a feira ali do Boqueirão, né, Praça da Mãe, ali onde a gente tem produtos orgânicos, mas daqui um pouco levar esse acesso para outros bairros, né, criar situações, ambientes mais, do ponto de vista mais saudáveis. Então, com acesso também, não é? Com acesso. Para as pessoas. Não é? Isso. E aí, daqui a pouco, a gente pode criar, então, ações de banco de alimentos, restaurantes populares, hortas, criação de outros instrumentos, né, para prevenção de obesidade, de desnutrição, mas sempre, então, linkado a essa política pública. Né? Porque isso é uma coisa bastante importante. As coisas precisam ter organização, e aí, a partir do conselho e da adesão do CISAM, a gente consegue ter, então, essa organização e o aporte dos recursos, que também é bastante importante para a gente poder executar essas ações. É importante, não é, vereadora? Eu acho que a Kélia destaca de suma importância a questão do CISAM, né, do Sistema Nacional, porque a gente sabe que o atual governo federal e as políticas públicas que serão criadas e que demandam um orçamento federal, elas virão através do Conselho. Então, veja a importância. Eu acho que é importante nós destacarmos também, Kelly e colega aqui, as demandas da comunidade rio-grandense como um todo, porque foram, eu não me lembro, não me recordo agora o número certo de municípios, mas era praticamente do Rio Grande do Sul todo que estava na conferência estadual. Para que as pessoas também tenham, visualizem a importância do tema, não é? Claro. Porque mobilizou a maioria dos... Rio Grande do Sul praticamente todo. Claro que tem essa questão da polarização política, né, que tem toda uma reconstrução novamente do tema, mas destacar aqui restaurantes populares foi uma das principais demandas do Rio Grande do Sul, e as cozinhas solidárias também, Kelly, porque durante a pandemia, com as dificuldades, a gente percebeu que cada região periférica, especialmente, se organizou de forma voluntária, aquelas lideranças do bairro, né, aquele povo, dá para se dizer até mais pobre, acabaram se organizando localmente. Então, foi uma das principais demandas também, e que vai ser levada, né, Kelly, agora para a Conferência Nacional, investimentos e recursos públicos para a construção e fortalecimento das cozinhas solidárias. Uma outra questão que me chamou muito a atenção, que há algum tempo atrás a gente não escutava muito, é o pedido dos municípios por investimento em hortas urbanas. Especialmente, a gente participou dos grupos de trabalho na parte da tarde, e quando eles levavam a demanda, hortas urbanas, especialmente daqueles pequenos espaços, né, do município, de repente lá na vila tem uma área, um terreno, seja público ou particular ali, e que a comunidade pode se organizar em forma de associação, né, um coletivo, seja na escola, na igreja, né, e construir ali, plantar e colher uma alimentação de verdade, né, mais saudável, com menos veneno, né, mais fresquinha. Então, uma demanda muito importante, e também o quanto a sociedade pede alimentos produzidos de forma ecológica. É uma cultura que vem sendo modificada de certa forma, mas também uma nova cultura que vem se fortalecendo. Com certeza, eu acho que muito pelo aumento dos casos de câncer, né? Em crianças, em jovens, em adultos, idosos, não tem mais tu dizer que é um segmento. Não, hoje muita gente morrendo de câncer, então a sociedade acaba se perguntando o que está acontecendo. E aí a questão do excesso de agrotóxico, a gente sabe que interfere, né, cara, muito, muito fortemente. Então, que bom que a sociedade discute e quer investimento público nisso, as feiras itinerantes também, né, a comunidade pedindo isso, e claro, o fundo, e dentre tantas outras, mas essas aqui me chamaram bastante atenção, porque foram as mais demandadas em praticamente todos os municípios, né. A gente tem algumas experiências, né, de hortas urbanas, principalmente no estado do Paraná,
né, onde tem uma política pública de diversos anos já de segurança alimentar, onde eles iniciaram com essa ideia. Porque hoje a população, ela está, maioria, né, na parte urbana. E se a gente for pensar no que a gente consome e quem produz, é muito mais gente que consome do que produz. Então, eu acho que essa ideia de criar, né, nesses espaços vazios, assim, dentro das comunidades, dentro do centro mesmo, por que não, né, esses espaços, eu acho que traz também mais uma forma mais próxima da pessoa com o alimento. E também uma coisa bastante importante, a gente trabalhar a sazonalidade, então o alimento que é da época, né, e a cultura alimentar. Né? Então a gente tem aqui culturas alimentares bem características do nosso estado, da nossa região, e aí tanto de legumes quanto de verduras, né, que a gente produz mais nessas hortas. E então assim, fazer com que a população tenha noção de como cultiva, qual que é o período que vai ter aquela fruta ou aquele legume, quanto tempo cultiva, não de que forma cultiva, de quanto tempo demora determinado alimento ou não, né? E eu acho que é um momento que, se alguém já produziu alguma coisa, sabe que quanto é bonito, né? A gente vê crescer, vê amadurecer e aí depois a gente poder degustar, né? Porque é um produto que você fez, então você dá muito mais valor do que for lá comprar. E tu colocando ali a mão na massa, não é? A mão na terra, digamos assim, não é? É uma terapia também, né? Tu sabe que agora tem um programa federal, só bem ligeirinho aqui destacando, que são quintais das mulheres. É um programa do governo federal que vai alocar recursos também do orçamento. Eu achei muito importante porque é voltado para a agricultura familiar. E a gente sabe que quem lida na horta, lá nas pequenas propriedades, são as mulheres, né? E aí as mulheres, elas têm uma consciência mais ecológica, né? Sustentável, de preservação do solo, de preservação da água, né? Então, que bom que finalmente vamos ter apoio aí para as mulheres que ainda permanecem lá no meio rural, apesar de tantas dificuldades também, né? São guerreiras, não é? Essa questão ecológica que a vereadora Valéria colocou, eu acho muito interessante, porque assim, ali na fundação, né, como a gente trabalha com crianças, esse interesse tem que nascer desde pequeno, entendeu? Tem que ser proposto para a criança, desde do menor possível ali, criança de 4 anos, vai lá, vai plantar temperinhos junto com a Pro, vai, no caso com as educadoras sociais, né, vai cultivar, vai ver como se dá todo esse processo, e dessa forma ela vai pegando uma afeição por aquilo desde da infância e leva isso para sua casa. Você vai internalizando também, né? Esse cuidado com a terra, com o meio ambiente, o próprio alimento saudável, não é? Nós temos oficinas ali na fundação de culinária. E nós temos a educadora social que trabalha bastante nesse sentido, na questão de plantar temperinhos e a gente teve uma aula com as crianças, né? A gente fez uma educação nutricional, outra proposta muito interessante, fomentar a questão da educação nutricional. Às vezes as pessoas até têm interesse, mas precisa de ter conhecimento, ter acesso à informação. E a gente conversou com as meninas, né, de 4 a 14 anos sobre para que serve o manjericão, para que serve o alecrim, para que serve a manjerona. Dá para usar, dá para fazer uma panqueca, dá para colocar na comida. E essa questão da educação nutricional tem que estar focado também nas políticas públicas, porque não tem como hoje a gente saber fazer se a gente não aprender, não tiver uma teoria. E a questão importante do aporte técnico é interessante. Por exemplo, vamos criar hortas? Nós vamos ter uma equipe técnica que ajude, que dê o suporte. Isso precisa de recursos, investimentos. Então, a gente tem que estar alinhado nas 3 esferas para fazer funcionar. E tudo precisa, não é, desse aporte financeiro e que, segundo a Kelly, esse aporte, e a vereadora Eva Valéria reforçou isso, existem programas, né, em nível de estado e federal, para que esses valores sejam aportados para projetos como esses, não é? Por exemplo, o projeto do PAA agora, o Edgar Preto, que é o atual presidente da Conab, ele anunciou lá na conferência que o governo está disponibilizando 32 milhões para o PAA. E achei bem interessante, até anotei aqui, se tu me permite, Márcia, Sim. A fala do Edgar Preto, lá, o presidente da Conab. Olha só o que ele disse: agora vai chegar comida, não só na quantidade,
mas na qualidade necessária para que as pessoas se alimentem e tenham uma boa nutrição, porque comida boa é sinônimo de saúde. Olha, o que a gente tá fazendo quando tu vai participar de uma conferência, quando tu vai lá, tu vai dizer as demandas do teu município, quando tu vai para uma nacional, que são milhares de pessoas, né, de lideranças do Brasil todo, você está discutindo comida boa, você está discutindo saúde, que aí o poder público ele vai com toda certeza economizar recursos lá no SUS, lá no médico, na medicação, né? Porque quando tu te alimenta bem, com toda certeza, tu consegue ter mais conhecimento, saúde, qualidade de vida em todos os sentidos, né? E eu acho que só para a gente ir finalizando, só gostaria que você falasse da Conferência Nacional, que Passo Fundo estará lá, não é? Muito bem representado, por sinal. De 11 a 15 de dezembro, é isso? Isso aí, Márcia. Então, era isso que eu ia comentar, né? Que eu acho que a gente não adianta só conversar na nossa casa aqui, que é o nosso município, a gente tem muitas ideias aqui, mas eu acho que buscar tanto colegas, né, tanto a nível estadual quanto a nível federal, para incentivar, né, a essas ideias e também buscar outras ideias, eu acho importante. Então, eu acho que de forma inédita, né, esse ano nós conseguimos eleger 3 delegadas, né, na conferência estadual para a conferência municipal e delegadas de diversas esferas, né. Então, eu vou representando a parte governamental, a Secretaria de Saúde, para a conferência nacional. Nós temos a Nilziane, né, que vai representar, então, os órgãos não governamentais, então, a Fundação Sociedade Civil, ONGs, né? filantropias, no geral. Isso, e nós temos também a colega Maria Beatriz da Rosa, que vai representar a população indígena e a Secretaria de Indígena, né, a nível federal. Então, essa conferência eu acho que é de extrema importância, para que a gente, então, mobilize também a sociedade e traga novas ideias, né, para o município e coloque elas em práticas. Não adianta a gente só ter as ideias e não colocar elas em práticas. E veja só, 3 delegadas do nosso município e era o Rio Grande do Sul todo disputando uma vaga para ir para a nacional. E nós conseguimos, de forma diversa, né, acho que cada uma está num setor, o controle social, termos uma representação indígena, eu achei assim, de extrema importância. A Kelly, que já foi nutricionista na Secretaria da Educação, hoje está na Secretaria de Saúde, tem uma bagagem muito grande, teve uma vivência com a agricultura familiar também. Eu acho que nós estamos muito bem representados. Com certeza. Olha, acho que Passo Fundo está com toda certeza nos programas nacionais aí, nós vamos acabar com a fome aqui. Vamos para o encerramento, infelizmente, né? Nosso tempo está esgotado aí e que se cumpra, não é? Essa sua fala aí, vereadora, é o que a gente espera. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Márcia. Acho que ressaltar que a Câmara de Vereadores tem feito a sua parte, tem estado atenta, né, ao combate à fome, à garantia de um alimento de verdade. Eu tenho lutado muito aí por democracia, né, por respeito e especialmente por vida digna para a nossa gente do campo e da cidade. Obrigada, Nilziane. Agradecer pelo convite hoje aqui. Sabe falar que eu estou extremamente feliz em poder ir até a Conferência Nacional, representando a sociedade civil. Passo Fundo hoje tem diversas instituições que fazem um trabalho de filantropia muito riquíssimo e eu acredito que ter essa visibilidade numa esfera nacional vai contribuir muito para nossas políticas públicas no nosso município e garantir como a nossa luta, né, que é segurança alimentar e nutricional. Ok, muito obrigada, Kelly. Obrigada, então, pela oportunidade de discutir esse tema, né, de extrema importância, e estamos, então, abertos para novos debates futuramente. Com certeza. O Política em Ação vai ficando por aqui. A gente agradece a sua participação aqui conosco e a gente volta na próxima semana. Até lá!